Hora do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, alguns pontos do Vasco pra gente repercutir. Primeiro sobre o jogo treino de sábado, no qual o Vasco venceu o Volta Redonda por 2-0. Os gols foram do David e do Cleiton. O time inicial foi um mistão. Keiler, Paulo Henrique, Medel, Maicon e Léo e Vitor Luiz na esquerda. Matheus Cocão, Esforça e Payet, Adson e Verrete. Foi o time que começou jogando, depois pro segundo tempo foi bastante mexido. Alguns nomes não jogaram. Léo Jardim teve problemas particulares para resolver, mas uma galera foi poupada por questão física. Isso faltando 2 semanas da estreia do Brasileirão. A fisiologia pediu que Pumita Rodrigues, Lucas Piton, Zé Gabriel, Pablo Galdames e Rossi, que por enquanto segue no Vasco, fossem poupados. Isso pensando que a estreia do Brasileirão é só nos dias 13 e 14. Bom, sobre reforços, o Vasco definiu o nome do volante Kaique, do Juventude, o jogador de 28 anos de idade. Mas a negociação só deve avançar depois do estadual. Kaique está jogando a final do Campeonato Gaúcho pelo Juventude contra o Grêmio, então o próprio Juventude pediu um pouquinho de calma nessa negociação. Lembrando que essa posição é uma posição carente para o elenco. A gente sempre vai lembrar, quando falar da posição de volante, do Jair e do Paulinho, jogadores de meio de campo ali da primeira linha, e até da segunda também, mas que se lesionaram, perderam a temporada praticamente. E depois surgiu o nome do Marlon Freitas, que a gente até apurou na época, tentou se desmentir, mas de fato havia até o interesse do Marlon de sair do Botafogo na época, mas do staff dele também, mas acabou que ele ficou por lá, no Botafogo, então não deve pro Vasco. Eu digo não deve porque tudo pode mudar, mas a negociação acabou, assim, foi emperrada totalmente e não prosseguiu mais. Então o Vasco desistiu dessa contratação. Então o nome do Kaique apareceu, o volante do Juventude, que já jogou a Série B pelo Ituano, por exemplo, e ano passado estava no Ceará, e esse ano jogando o Gauchão pelo Juventude. Isso deve acontecer apenas depois da decisão do Campeonato Gaúcho. Essas as informações pra gente acompanhar mais uma semana do Vascão. Mais uma semana do Vascão, vitória por 2-0 sobre Volta Redonda, um time misto, enfim. Diante de tudo isso, a única certeza é que o Ramon Dias vai iniciar o Campeonato Brasileiro com uma pressão muito grande. Por quê? Não vai faltar tempo de trabalho durante essa eliminação do Campeonato Carioca, né? E o início do Brasileirão. E, além disso, a contratação de reforços, serão reforços ou refugos, a gente vai saber mais à frente, né? Já surge nome aí para a cabeça de área do Vasco. Enfim, é um período onde o Ramon vai ter que ajeitar esse time, né, Gabriel? Ele vai ter que encontrar alguma solução para deixar o time um pouco mais confiável, porque a queda de confiança foi enorme na sequência de jogos contra Nova Iguaçu e Água Santa. Ali se rompeu um elo de otimismo que vinha crescendo, né? Que vinha se criando. Um Vasco avançando na semifinal de estadual, a expectativa de chegar numa decisão, ainda mais porque vimos, no fim das contas, a equipe do Vasco da Gama pegando um pequeno, e aí criou-se uma expectativa muito grande da equipe do Vasco conseguir avançar e não conseguiu. Aí veio o jogo contra o Água Santa, um trauma danado, por mais que o Vasco tenha terminado classificado. Tome aí suas questões extracampo, Alexandre Matos indo embora, o Vasco se enrolando um pouco nessa questão administrativa. Então Ramon Dias vai ter realmente uma certa dificuldade. Vai ser o início de campeonato que vai exigir bastante. E espero que com bons resultados, Azevedo, senão realmente a pressão vai crescer bastante. Olha aqui o Vaz Malucos, né? Com essas notícias, vamos brigar mais uma vez para não cair. Tá difícil. A falta de confiança do torcedor tá alta, né? Eu consigo entender. Eu nem acho que vai ter luta contra rebaixamento. Acho que o Vasco vai conseguir ficar pelo menos no meio de tabela, digamos assim, sem muito sofrimento. Mas eu entendo quem tá pessimista nesse momento. Estou preocupado com o Vasco. A quantidade de jogadores de baixo nível técnico é grande. O Vasco não merece isso. E olha que eu sou o Botafogo, tá dizendo o Edson Santos aqui.